Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo Sem Dor. Eu sou Michel Araújo, ortopedista e especialista em medicina da dor. Eu sou Emília Maranhão, fisioterapeuta e especialista em terapias integrativas. E nesse canal nós trazemos informações de qualidade sobre dor e tumores ósseos de uma forma fácil de entender e com base científica. Então já aproveita, deixa seu like aí, se inscreve para sempre ser lembrado de novos episódios. E hoje nós vamos mergulhar em um assunto muito importante que merece toda a nossa atenção. São os tumores ósseos na infância, com foco em sarcoma de Ewing. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar nisso. Esse tipo de câncer é muito raro, mas afeta diretamente muitas famílias. E por isso é fundamental que todos sejam bem informados. Se você tem interesse em saúde infantil ou conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, continue aqui com a gente, porque vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre o sarcoma de Ewing. E para conversarmos, estamos aqui tendo o prazer de ter novamente o casal PED. É isso mesmo, e a gente vai agradecer novamente o convite, porque a gente acredita que quanto mais informação, melhor, inclusive para as nossas crianças, para os nossos pacientes. Meu nome é Bárbara, eu sou pediatra, sou oncologista pediátrica e sou professora de pediatria do curso de medicina da UFRN. Eu sou Clementino Quinto, sou médico pediatra formado pela UFRN e trabalho mais especificamente no consultório de pediatria, atendendo crianças saudáveis e crianças doentes, obviamente. E esse casal PED trabalha junto, não é isso? Exatamente. A gente tem um consultório nosso e a gente atende criança, adolescente, criança com câncer, criança que não tenha câncer. A gente costuma dizer que o nosso paciente ele tem um pediatra, mas ele tem duas cabeças pensantes, que a gente está sempre discutindo nossos casos, conversando sobre os pacientes. Quando o paciente manda uma mensagem, a mãe manda uma mensagem preocupada com alguma coisa, a gente discute em casa, seja de madrugada, seja no final de semana. Nossa, 24 horas por dia, hein? A vida do pediatra. E no nosso Instagram, no @casalped, a gente resolveu trazer essas informações para o público. Bárbara, a gente vai falar de uma doença nos ossos, não é? E diz para mim, o sarcoma de Ewing, não é isso? Se chama? Isso. Pronto. Como é que ele se diferencia dos outros tumores? Tem alguma coisa, alguma característica? Sim. O sarcoma de Ewing é o segundo tumor ósseo mais comum da infância. Mas ele sim tem uma diferença, uma particularidade, diferente do osteosarcoma, por exemplo, que é o mais comum, que a gente conversou no nosso encontro. O Ewing, ele vem de uma outra célula, não é uma célula originalmente óssea, é uma célula nervosa primitiva, uma célula imatura, que se dividiu desordenadamente. Por isso que ele é um tumor que pode surgir tanto nos ossos, quanto em partes moles, que a gente chama, ali no músculo ou em volta dele. Então, ele tem essa diferença. Por ter essa diferença, ele vai ter uma sintomatologia mais abundante. Então, o paciente pode ter febre, pode ter dor, pode ter uma perda de peso discreta. Então, os sintomas acabam sendo um pouco mais vastos e não só, exatamente, não só local. Vê que interessante, né? Um tumor no osso, mas a célula não é do osso. Exatamente. É uma célula de nervo, né? Isso. Bem interessante isso. E, assim, quando falamos em diagnóstico do sarcoma de Ewing, né? Que no nosso episódio, lá que foi lá atrás, a gente falou do osteosarcoma. E no sarcoma de Ewing, quais são os sintomas? São semelhantes? São diferentes? Como é que seria? O Ewing, a gente fala, é uma família, né? A gente tem a família dos Ewings, exatamente por vir dessa célula nervosa primitiva. Então, ele pode, enquanto que no osso a gente tinha aquela preferência por ossos longos, o sarcoma de Ewing também, mas ele pode vir em outros ossos, na região do ombro, na região do quadril e em regiões musculares também. Por exemplo, a gente tem um paciente que foi percebendo a nodulação nas costas numa professora na creche. Ela viu que essa região estava aumentada e foi assim que a gente deu o diagnóstico.
Então, ele pode ser apenas uma tumoração em qualquer parte do corpo, resumindo. Claro que vai ter essa preferência por ossos mais longos, mas pode estar em qualquer parte do corpo. Inclusive em sistema nervoso, em coração, por causa desse componente também muscular. E a queixa do local, o mais comum é a dor local, e dependendo do tamanho desse tumor, pode gerar ali um vermelhidão, um aumento de temperatura, uma vascularização, novos vasos surgindo ali para irrigar aquele tumor, nutrir aquele tumor. É uma criança que pode estar um pouco mais astênica, que a gente fala, mais molinha, mais quieta, diferente do ósteo, que tem uma manifestação mais local. E a dor, Quinto? A dor desse período da vida da criança, que é um sintoma do Ewing, né? É a dor. Mas tem a dor do crescimento também, né? Como é que consegue diferenciar isso? É importante diferenciar os sintomas do Ewing de doenças benignas que causam dor benigna em crianças, né? E uma delas, muito frequente, é a dor do crescimento, que, embora não esteja provado que ela tem relação com o crescimento, ela acontece na época da vida ali por volta dos entre 3 e 12 anos de vida, e geralmente é uma dor mais difusa, é uma dor que é menos difusa, que eu digo, ela acomete o membro todo, a perna toda, geralmente acomete bilateralmente, você não consegue apontar exatamente qual é o local dessa dor. É uma dor que ela é pouco incapacitante, então a criança consegue brincar, ela está saudável, ela está correndo, está brincando, e à noite, quando vai dormir, deitou, sente uma dor. Essa dor ela não é tão intensa, ela melhora às vezes com a massagem local, com um analgésico comum, como a dipirona. Entretanto, a dor dos tumores ósseos, como o sarcoma de Ewing, é uma dor progressivamente pior. Ela começa pequena, leve, mas ela vai aumentando cada vez mais. E você não vai resolver com uma massagem, e ela é cada vez mais incapacitante. Então, você deixa de conseguir fazer determinadas atividades que você fazia antes do surgimento da dor, né? E, como a Bárbara disse, geralmente vai ter sintomas localizatórios muito claros, né? Geralmente a criança consegue apontar exatamente onde é o local da dor, e muitas vezes também está associado a outros sintomas locais, como vermelhidão, como inchaço, como edema. E, assim, muitas vezes o sarcoma de Ewing é confundido até com infecção, né? Com abscessos, não é isso? Exatamente. Como a gente falou, na face a gente também tem ossos. E ele é um tumor ósseo com comprometimento de partes moles. Então, por exemplo, já vi paciente com um tumor na mandíbula e que ficou sendo tratado como abscesso dentário. Ou com um tumor próximo dos seios da face, que a gente chama esses ossos da face, que ficou fazendo repetidos tratamentos de sinusite, de otite, quando na verdade era um sarcoma de Ewing. Por isso que a gente está sempre lembrando. Fiquem alertas, fiquem atentos aos sintomas que persistem, às doenças que persistem, mesmo quando você faz o tratamento que geralmente melhora para aquilo ali. Se sinusite resolve com um antibiótico, por exemplo, uma sinusite bacteriana, e não está resolvendo, vamos parar de pensar que é sinusite, vamos pensar em outros diagnósticos. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de informação, quando a gente sabe que o sarcoma de Ewing existe, porque tem muita gente que nem sabe que o sarcoma de Ewing existe. O retinoblastoma, o tumor da filha de Tiago Leifert, quando ele foi diagnosticado, ele não fazia ideia que o retinoblastoma existia. Isso aí. Muita informação, viu? Estou aqui, estou com meu ouvidinho aqui, tá? E falando em tratamento, né? Na verdade, a gente tem que falar do diagnóstico. Você falou do exame. A gente tem exames para ajudar a pensar na doença, né? Por exemplo, a gente estava falando agora de sinusite. Sim. Está persistindo. Se está persistindo, vamos investigar. Vamos atrás de mais alguma coisa. Então, raio-x ajudaria a ver se tem alguma coisa nesse osso. Tomografia, ressonância. Exame de imagem a gente tem. Embora o diagnóstico para dar, a gente precisa da biópsia. Ok. E com relação ao tratamento, quais seriam as opções que a gente teria que fossem eficazes para combater o sarcoma? Como a grande maioria das neoplasias, né, do câncer na infância,
a gente precisa de várias linhas de tratamento, na verdade. Não adianta só químio, não adianta só cirurgia. E o sarcoma de Ewing, diferente do osteosarcoma, a gente vai estar sempre comparando, porque eles são ali primos, são os tumores ósseos da infância mais comuns. Mas, diferente do ósteo, o Ewing ele se beneficia muito da radioterapia. Então, a radioterapia entra no protocolo. A gente faz químio, pausa a químio, faz cirurgia. Se a cirurgia não é possível, faz radioterapia. Se é possível cirurgia e radioterapia, a gente faz tudo. Químio, rádio e cirurgia. Porque, às vezes, o tumor está numa localização que, se eu for fazer uma cirurgia, eu vou mutilar o paciente. Imagine um tumor numa região da bacia ali, inacessível, como que eu vou fazer cirurgia? E aí eu faço químio e faço rádio. E esses pacientes normalmente têm uma boa resposta à quimioterapia, né? Com sarcoma de Ewing. Isso. Né? O tumor consegue regredir bastante para que a gente consiga fazer uma cirurgia menos agressiva, vamos dizer assim. Né? Porque a cirurgia acaba sendo agressiva. Porque se você vai remover uma parte do corpo, é uma agressão, não tem como ser diferente. E, ao mesmo tempo, tem que tirar. Né? Eu costumo dizer que, para os pacientes explicando, eles perguntam como é a cirurgia e qual é o objetivo, eu sempre digo de uma forma que eles entendam. Olha, é um tumor maligno. O tumor maligno é do mal. E o mal tem que sair. Nós temos que tirar o mal. E depois a gente vai reconstruir de alguma forma. Né? Vai reconstruir com uma prótese, com uma mega prótese, com técnica de congelamento, que a gente congela o tumor e reimplanta. Enfim, vai usar alguma técnica de reconstrução. Às vezes o tumor é tão grande ou de uma forma que a gente não consegue preservar o membro, e a amputação também é uma possibilidade de cirurgia. Né? E é uma coisa que a gente pondera muito com as famílias, porque dependendo do grau de destruição tecidual do tumor, às vezes uma amputação, que é uma grande perda, mas às vezes uma amputação é mais funcional do que uma cirurgia para preservar o membro, mas que deixa o membro com menos função. Né? Porque além de tirar o tumor, o ortopedista oncológico se preocupa muito com a função depois da cirurgia. Porque a função do membro tem a ver com a qualidade de vida. É tanto que eu tenho um caso, tenho um paciente que é bem interessante, ele, Quinto e Bárbara. Ele não é nem daqui do Rio Grande do Norte, ele veio do Acre. Isso já tem anos. E o garoto, ele era jogador de basquete. Jogador de basquete. Vê só essa história. Jogador de basquete. E veio com os pais, e os pais muito esclarecidos. E o caso dele, na verdade, era de osteosarcoma. Não era sarcoma de Ewing, era um osteosarcoma. E fez a quimioterapia, eu fiz a biópsia, o diagnóstico, era na região do joelho. E terminou a quimioterapia, veio para a cirurgia. E a cirurgia, nós colocamos algumas possibilidades de tratamento para ele. A amputação, a reconstrução com a prótese, ou congelar o segmento doente e reimplantar. Mas como era no joelho, essa de congelar e reimplantar, o joelho iria ficar duro, perna reta, não ia mais dobrar o joelho, nunca mais. Sabe o que foi que ele escolheu? Amputação. O garoto escolheu amputação. Mas a família não concordou e conversou e convenceu o garoto a escolher a cirurgia que congela e reimplanta, porque é uma cirurgia mais biológica e, dando tudo certo, é uma cirurgia única, que as próteses um dia vão precisar ser trocadas, né? E convenceu o garoto, e o garoto assim fez, e tudo bem, deu tudo certo a cirurgia, voltou para a quimioterapia, concluiu o tratamento e ficou tudo bem. Na época, eu acho que ele tinha uns 15 anos, por aí. Passaram-se os anos, ele voltou para o Acre, tudo. Quando ele estava com um pouco mais de 18 anos, retornou numa consulta de acompanhamento com a mãe. Estava tudo bem, sem doença, sem nada. E ele chegou e fez: doutor, eu vim aqui para amputar a perna. Eu disse: mas por quê? Está tudo bem? Porque eu não consigo jogar basquete com o joelho duro. Para entrar num carro, é uma tormenta. Pegar um avião é impossível, porque não cabe minha perna reta. E a mãe veio para dizer que apoiava a decisão dele. A gente amputou. E ele joga basquete, está fazendo faculdade, posta vídeos e mais vídeos na internet, feliz da vida, porque está jogando basquete com prótese, sem prótese, faz jiu-jitsu, faz isso, faz aquilo outro. Coisas que ele não conseguia fazer com a perna dura. Então, vê só.
esse paciente aí foi um paciente que me marcou muito, porque, na verdade, não existe a melhor escolha cirúrgica, ou a escolha perfeita, vamos dizer assim. Existe a escolha melhor para aquela pessoa. O que é que ela quer? O que é que ela pretende? São os hábitos, com qual limitação ela quer viver, né? Porque todas vão trazer uma limitação, mas com qual limitação ela quer viver? E ele preferiu escolher viver com amputação, que para muitas pessoas seriam inaceitáveis. Não é isso? E esses casos nos marcam, né? Com certeza. Né? Isso é a vantagem, na verdade, é o privilégio de você ter um profissional com você que faça um tratamento voltado para você, que esse é o futuro, inclusive, do tratamento do Ewing, as terapias-alvos, as imunoterapias, que são muito voltadas para a mutação daquele paciente, para o perfil daquele paciente. E aí a gente já tem pacientes que preferem que a doença domine, mas que a perna não vai sair de lá. Assim como a gente tem pacientes que não querem, de forma alguma, continuar, tem na cabeça que amputar é a melhor coisa, não está nem aí para aquela perna, eu quero amputar. E aí resta do profissional saber adaptar isso ao que o paciente realmente precisa. E como é um tumor que aparece mais nessa faixa etária, né, adolescente, pré-adolescente, ele já tem um posicionamento, né, ele já tem uma opinião, ele já sabe decidir o que é que ele vai querer. Michel tocou num assunto que é bem interessante, que é exatamente o enfrentamento que as famílias, né, passam pelo tratamento da criança, do adolescente, né, no caso. Sim, nesses casos, né, o que é que essa família, no caso, ela vai enfrentar diante do tratamento dessa criança? Porque o emocional fica abalado, né? O psicológico abalado, da família inteira e da criança também, se ela vai se conscientizar do que está acontecendo com ela. Mas, assim, como é que funciona esse encaminhamento desse tratamento? O que é que a mãe vai enfrentar? Porque você falou que ele vai fazer químio, né? Vai fazer, no caso, a cirurgia que for necessária, e a radioterapia é bem interessante no caso do Ewing. Mas, assim, o que é que ela vai enfrentar? Como é que vai ser esse caminho, essa caminhada para a família? A primeira coisa, inclusive, quando a gente dá o diagnóstico, muitos pacientes já vêm com o diagnóstico da ortopedia, mas outros parte da gente, chega com a biópsia para mostrar primeiro a gente. Então, a primeira coisa que é importante essa família saber, e a primeira informação que ela vai receber é que ela não está só. Não dá para tratar esse tipo de doença sozinho. Ela não está só no sentido de médico, de enfermeiro, de apoio psicológico, de fisioterapia, porque vai precisar depois. Então, mostrar que a gente agora vai virar uma família é a primeira coisa que a gente faz, porque realmente não dá, não é nem por achismo. Tem que ter uma equipe multi em volta. A segunda coisa é clareza. Então, essa família tem que saber que é um tratamento que precisa de químio, que precisa de radioterapia, que precisa de cirurgia. É saber que vai cair o cabelo, que alguns quimioterápicos vai enjoar muito, que vai ter dias que vai precisar internar para tomar quimioterapia, vai ter dias que vai tomar ambulatorial, que a decisão da cirurgia vai participar a família, o médico, não é o médico que vai chegar e vai impor que eu tenho que fazer essa cirurgia e pronto, tem que partir dela. Então, a clareza dos fatos, mostrar o que espera, o que é que vai acontecer, é muito errado. A gente não é médico de estatística quando a gente está frente a frente com a família, então não tem essa de 50% de chance de vida, 30% de chance, ou 6 meses de vida, você tem 6 meses, seu filho tem 6 meses, seu filho tem 10 anos. Não é sobre isso. A nossa conversa não vai partir para isso, porque a gente não tem essas respostas. Então, o máximo de perguntas que a gente tem a resposta, a gente vai trazer para a mesa. Então, traz pergunta, é um momento que o chão desaba, né? Elas falam muito isso, mas que a gente está ali como guia. E eu acho que passar a clareza, passar a realidade dos fatos, um diagnóstico desse, geralmente é numa criança, num adolescente que já entende, então não adianta
esconder isso da criança, isso não é bom para a criança. Imagina uma criança entrar numa máquina de radioterapia ou de um exame de ressonância sem saber o que é que vai acontecer. O que é isso? Não, é uma coisa que você tem que fazer do seu tratamento. É muito mais tranquilo para ela saber que ela vai entrar na máquina para fazer um exame da cabeça, para fazer um exame do joelho, para tratar, que só vai durar 10 segundos. Então, passar essa informação também para a criança é essencial. E aí é importante destacar a importância da interdisciplinaridade, né? O médico, o enfermeiro, mas também o nutricionista para ajustar a dieta nesses casos de mucosite, de enjoo por causa da quimioterapia, a psicóloga para ajudar essa família a suportar essa carga de estresse, o psicopedagogo, o pedagogo que vai estar no hospital às vezes ajudando para aquela criança não passar muito tempo sem acesso a conteúdo escolar. Então, entender que é um tratamento interdisciplinar, que tem a participação de muita gente, como a Bárbara bem falou, uma família que vai ajudar na condução desse caso, né? Uhum. Muito bacana. Você falou bem, assim, da questão do tratamento, do enfrentamento, né? O prognóstico dessa criança. Aí, como o próprio Michel falou, o Ewing, ele tem uma célula diferente, né? A célula dele é uma célula nervosa primitiva, ou seja, uma célula imatura. Por ter esse tipo de célula, ele tem uma resposta muito melhor à quimioterapia. Então, a gente consegue um prognóstico muito bom, desde que seja diagnosticado precocemente. Ele, por ter essa célula, mesmo quando o diagnóstico ainda vem atrasado, a gente ainda consegue boas respostas. Mas a premissa é a mesma. Quanto mais cedo chega, mais chance de cura, melhor prognóstico, mais tempo livre sem a doença. Portanto, é importantíssimo manter o acompanhamento regular com seu pediatra, com seu médico, para que naqueles encontros programados, mesmo que a criança esteja saudável, ele consiga avaliar a criança. E, além disso, mesmo que não esteja programada uma próxima consulta, ao primeiro sinal tem que procurar o atendimento para que o médico examine, para que o médico faça os testes necessários e consiga direcionar, fazendo o exame e tentando diagnosticar isso precocemente para aumentar a sobrevida, a qualidade de vida desse paciente. Esses intervalos que você colocou de quimioterapia, de radioterapia, a gente sabe que a gente tem um intervalo, né, entre um e o outro. Durante esse intervalo, esses pacientes, eles normalmente ficam muito mal, eles ficam com uma certa qualidade de vida. É só naquele momento que está fazendo a sessão da quimioterapia que ele tem a sintomatologia, os sintomas do medicamento? Como é que funciona isso para a criança? O tratamento do Ewing, são quimioterapias em altas doses. E aí o que é quimioterapia? Ela vai destruir células que se dividem muito rápido, como a célula do tumor. Só que a célula do folículo piloso também se divide muito rápido, a célula da mucosa também se divide muito rápido. A medula se divide muito rápido, então vai ter uma defesa que vai cair. Pode ter mucosite, lesões na boca, pode ter muito enjoo. Vai ser um pouco mais exacerbado no momento da quimioterapia, no sentido de enjoo, no sentido de prostração, do paciente ficar molinho. E pós-quimioterapia, ali no período de NADI, que a gente fala, que são os próximos 15 dias, essa defesa vai cair. E defesa baixa dá uma limitada no paciente. Não pode sair, não pode ter contato com gente que esteja com sintoma respiratório, qualquer outro sintoma. E aí, logo em seguida que essa defesa sobe, aí o paciente já consegue, inclusive, se sentir melhor. Ele consegue estar mais junto dos outros, né, dos colegas. E aí dá um tempinho e já vem a outra quimio de novo. Então, vai ter um período pós-quimio que é mais severo, assim, mais angustiante, que eles acham, né, pior. E vai ter uma outra semana aí de respirada. E aí depende muito de cada fase do protocolo. Tem umas fases que passam 21 dias, tem umas que passam 14. Bom, e é isso. Hoje abordamos um tema que, apesar de ser delicado, é fundamental para que possamos entender melhor o sarcoma de Ewing e as opções de tratamento disponíveis. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, então já sabe o que fazer, né? Compartilhe este episódio, porque informação é poder e com ela podemos fazer a diferença na vida de nossas famílias.
Não se esqueça de seguir nosso podcast nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios, onde continuaremos trazendo temas relevantes e que podem ajudar você a entender melhor a saúde infantil. E já segue também o Casal Pede, não esquece. Agradeço pela companhia e até o próximo episódio.